Bem-vindos ao podcast Empreendendo na Periferia. Nesse episódio especial, trazemos um trecho do encontro da Periferia Resposta. Existe essa ponte? Realizado no INSPER em São Paulo pela Aventura de Construir e co-realizado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Confira a seguir o terceiro painel, o papel da iniciativa privada e da academia na cocriação de soluções. Mas antes, precisamos da sua ajuda. A Aventura de Construir lançou a campanha Construa essa Ponte, que conecta microempreendedores das periferias com estudantes universitários por meio de projetos de extensão. É conhecimento chegando onde antes não chegava, e isso transforma vidas de verdade. Você pode tornar esse projeto possível. Acesse aventuradeconstruir.org.br e faça a sua doação. Bom, então, chegamos ao terceiro e último painel. Então, esse painel tem a ver com o papel da iniciativa privada e da academia na cocriação de soluções. O moderador vai ser o Marcionei Gomes, da CDM. A CDM é uma organização de Minas Gerais, parceiro estratégico da Aventura de Construir. E o Marcionei é diretor superintendente da CDM. Vou ler brevemente o currículo dele. Profissional com mais de 25 anos de experiência no terceiro setor, doutor em Geografia, mestre na Administração e graduado em Geografia pela PUC de Minas, com especialização em Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Atuou em SIG, Gestão e Direção de Projetos, integrando equipes multidisciplinares em programas de desenvolvimento humano em contextos urbanos e rurais, no Brasil e no exterior. Foca em sustentabilidade, investimento social privado, voluntariado corporativo e desenvolvimento comunitário. Ele vai chamar a mesa. Obrigado, Silvia. Obrigado, os heróis da resistência. Vamos fazer esse painel aqui maravilhoso. Para começar, vou chamar a Dulce Falcão, que é cabeleireira, especialista em visagismo, consultoria de imagem e fundadora do espaço Dulce Divas, localizado na Zona Leste de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência. É formada pela Universidade do Anhembi Morumbi e se inspira em nomes como Felipe Warlow, para oferecer atendimentos personalizados que valorizam a beleza e a identidade de cada pessoa com autenticidade e transformação. Por favor. Vamos chamar também a Carolina da Costa, Chief Impact Officer da Stone Co. Lidera a frente de inclusão produtiva na base da pirâmide, microcrédito e integração ESG, financeira e institucional. É presidente do Comitê de ESG do Grupo Boticário e vice-presidente da INSPER, atual conselheira do Hub de Inovação, ex-vice-presidente da INSPER, atual conselheira do Hub de Inovação e do Comitê de Ensino e de Pesquisa da instituição. Além de professora nas áreas de pensamento crítico e sistêmico, administradora pública, é mestre pela EASP-FGV e pela University of Texas at Austin e doutora em cognição pela Rutgers University. Seja bem-vinda. Edgar Barque, professor adjunto da FGV-EASP, doutor e mestre em administração de empresas pela FGV-EASP e pesquisador visitante da Durham University Business School, coordenador da FGV-Vicen, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, conselheiro de organizações do terceiro setor e de negócios de impacto, autor de diversos artigos e revistas nacionais e internacionais nas áreas de empreendedorismo social e base da pirâmide, co-organizador dos livros Negócios de Impacto Socioambiental no Brasil, Negócios com Impacto Social no Brasil e Varejo para Baixa Renda, coautor do livro Varejo no Brasil. Seja bem-vindo, Edgar.
Professora Rosa Maria Fischer, professora titular da FEA USP e fundadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração no Terceiro Setor, CEATS. Doutora em Ciência Política, atua em empreendedorismo social, responsabilidade corporativa e parceria intersetoriais. Seja muito bem-vinda. E Kelly Pina, coordenadora sênior de Impacto Growth do iFood, onde atua na construção de parcerias estratégicas com o terceiro setor, impulsionando negócios de impacto e iniciativas de inovação social. Formada em gestão de recursos humanos e concluindo a graduação em marketing. Kelly tem ampla experiência em projetos que se conectam com propósito, diversidade e desenvolvimento sustentável. Seu trabalho é guiado pela missão de reduzir desigualdades e fortalecer o ecossistema do empreendedor por meio de soluções colaborativas e transformadoras. Seja muito bem-vinda. E hoje, nesse terceiro painel, é uma alegria estar aqui com vocês, né, e fazer essa moderação, cujo a gente vai falar sobre a cocriação entre sociedade civil, setor privado e academia. Na publicação da Periferia a Resposta, começa com uma frase bonita do Rubem Alves, que é: a fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. Essa é justamente a essência da aventura de construir. Escutar antes de agir, olhar para a pessoa antes do negócio e construir junto com o território. O impacto surge quando universidades, empresas e organizações sociais se encontram, cada uma colocando à disposição o que tem de melhor: conhecimento, tecnologia, redes, investimento e escuta. Por isso, deixo uma provocação inicial. Como transformar essas experiências em modelos duradouros de cooperação que sejam capazes de inovar sem perder o vínculo humano e que faz a diferença? Nossa mesa vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, uma breve apresentação de vocês, né, aquilo que vocês fazem, como que vocês têm atuado no âmbito de cada um, e depois um giro de perguntas direcionadas para cada um, tendo a ver com aquilo que cada um faz. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Então, vamos começar com a Dulce Falcão. Você representa aqui a voz empreendedora que vive na pele os desafios e conquistas desse processo. Você é cabeleireira, especialista em visagismo e fundadora do Espaço Divas, com mais de 20 anos de experiência. Queria te convidar a compartilhar como foi a sua trajetória com a aventura de construir e o que mudou em seu negócio a partir dessa experiência de cocriação. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, boa noite a todos. Fiquei muito feliz com esse convite, né? Confesso, um pouco nervosa, não tenho esse hábito. Então, eu sou cabeleireira e visagista há 20 anos. Sempre cuidei da autoestima das mulheres, da imagem. E sempre empreendendo na periferia, né? E chegou um momento da minha vida que, apesar de ter várias técnicas, de ter conhecimento, chegou um momento que, ainda assim, eu quebrei. E esse foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu tive que voltar com o meu salão para dentro da minha casa, que não é uma casa, é um apartamento. Então, eu tinha que fazer todo o tratamento das minhas clientes dentro de um banheiro. Naquele momento da gente fazer a higienização, era onde eu levava elas para fazer dentro do banheiro com lavatório. Então, a minha frequência caiu, meu número baixou muito, e eu sou a única pessoa que tenho renda na minha casa. Sou uma mulher sozinha também, onde criei meus filhos, criei todos eles fazendo sempre cabelo. E chegou um momento que foi quando eu quebrei. Nesse momento, uma colega minha me apresentou, né, a aventura de construir, e para mim assim foi um momento essencial. Foi onde começou a mudar tudo na minha vida, que eu entendi que eu não estava mais sozinha.
E eu entendi que o problema não era o meu fracasso, não era só eu, né? Que eu só não tinha as respostas para os meus problemas. Obrigado. Agora vamos pedir a Carolina Costa, que é da Stone Co. Carolina, você trabalha diretamente com a interseção entre impacto, estratégia e ESG. Como você enxerga o papel das empresas na cocriação de soluções com as periferias? E conta um pouquinho de você também para a gente. Eu fiquei super emocionada com a Dulce aqui, eu estou respirando aqui. Porque a gente, na Stone, o papel que eu tenho lá é para trabalhar nesse ecossistema que está a serviço de Dulces, né? Que são a nossa periferia, que empreende, são mulheres, a grande maioria, né? E vivem exatamente essas dores de como que se faz, como se faz gestão, como que a gente acessa recurso, como que a gente não se deixa enganar, né, por soluções milagrosas e que tem custo escondido. Então, hoje, né, na Stone, que é uma empresa de meios de pagamento, mas não só isso, a gente também concede crédito, a gente trabalha soluções na área de tecnologia. A gente inaugurou, há cerca de 2 anos, com a minha vinda, uma frente de impacto, muito em comum com Kelly, né, a gente que está nesse mundo aqui trabalhando com empreendedores, nanoempreendedores, microempreendedores, e o meu papel é usar dinheiro filantrópico, dinheiro que a gente não vai ganhar nada em cima, para compor o ecossistema de instituições como a Aventura de Construir e outras, né, que fazem parte desse ecossistema. Então, a gente quer estar a serviço dessas plataformas, né? E eu, especialmente, né, sou apaixonada por histórias como a sua, Dulce, né? Porque elas nos inspiram sobre resiliência, sobre luta, né? Então, eu me considero uma privilegiada de poder fazer parte, ser acolhida nesses ecossistemas e ouvir essas histórias. Mas isso também traz um senso de responsabilidade muito grande, né? Que é como que a gente ajuda de verdade. Eu acho que é sobre isso o painel, né? Como a gente ajuda de verdade, né? Muito bem, obrigado, Carolina. Agora vamos para o Edgar Barque. Edgar, você tem uma longa jornada no estudo de negócios de impacto de base da pirâmide. Como que a academia participa da construção de soluções concretas para os territórios? Só uma pergunta conceitual, mas eu queria também que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Bem, boa noite. Diferente da Dulce e da Carol, eu só dou aula, não trabalho, então é mais fácil. Então, o que a gente faz, eu acho que é muito, o que a gente tenta fazer é a frase que você começou do Rubem Alves, né? Acho que é importante esse momento de ouvir e de escuta, e não só de falar e teorizar. Então, acho que o papel da academia é como consegue fazer essas pontes de uma forma adequada, não de uma forma apenas de estou lá falando teorias, estou lá falando como fazer, o que fazer, mas como que a gente consegue juntar saberes, como a gente junta saberes que vêm da periferia e saberes que vêm de fora da periferia. E na minha atuação, o que eu gosto muito de fazer é quando você, por exemplo, uma disciplina que a gente possa ter os alunos, por exemplo, da GV, eu dou aula na GV, com jovens de periferia, mas não os alunos da GV mostrando o que pode fazer ou não, mas em momentos de trocas genuínas, porque os saberes estão dos dois lados. E como que a gente consegue fazer com que esses saberes circulem? Então, como que eu vejo meu papel, por exemplo, é um papel de o meu sonho o que eu faço, minha missão é tentar quebrar os muros visíveis e invisíveis da sociedade. Óbvio que eu não vou quebrar, óbvio que eu vou morrer com esses muros existentes, mas como que a gente pode, no dia a dia, tentar tirar um tijolinho? E tirando tijolinho por vez, a gente vai quebrando um pouco esses muros. Então, é por aí, eu acho que é como que a gente vai identificando e quebrando esses muros que não são fáceis, mas muito a partir de trocas, ouvir
e ouvir mais, falar menos, né? Então, acho que é por aí. Obrigado, Edgar. Doutora Rosa Fischer, o SEATS nasceu justamente da convicção de transformação social, né, que exige cooperação entre setores. Exato. Na sua longa trajetória, quais aprendizados e desafios podemos destacar quando pensamos em parcerias intersetoriais? E que experiência da periferia à resposta traz algo de relevante e inovador? Conta um pouquinho também da sua trajetória para a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, Silvia e Arte de Construir. Bom, eu sou socióloga de formação, mas eu fiz toda a minha carreira de professora e pesquisadora na Faculdade de Economia e Administração. Eu tenho 50 anos de carreira e continuo lá. O que aconteceu quando eu chego, muito jovem, na faculdade, eu fui designada para a Faculdade de Administração, né? E foi uma jornada que me fez crescer muito. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de estar aqui com o Barque, que foi meu aluno de graduação. Então, quando eu vejo meus alunos, eu me sinto assim, absolutamente realizada. Mas, quando eu chego muito jovem como professora na Faculdade de Administração, eu fiquei muito desapontada com o tipo de formação que era proporcionado aos nossos jovens alunos. Obrigada, Bach. Uma meninada de 17, 18, 20 anos de idade que estava sendo induzida a pensar que ele tinha que se transformar num profissional de sucesso, numa grande corporação, de preferência numa multinacional, ou no mercado financeiro. Então, finanças, marketing... Estou falando mentira? Não. Eu era um deles. Você era um deles. Imagina como um menino formado assim, um dia, ia colocar os olhos na periferia. Nunca. Né? E eu, como socióloga, sentia que eu não estava contribuindo com aqueles meninos. Né? E eu olhava para aquilo e dizia para os meus colegas, gente, não existe só grandes corporações a serem administradas. Você tem associação de bairro, você tem clubes, você tem associações esportivas, associações culturais, você tem organizações sem fins lucrativos que precisam tanto de profissionais como uma grande empresa. E, logicamente, quando eu era uma jovem professora com menos de 30 anos de idade, vinda das ciências sociais da USP, então, olhada como aquela esquerdinha, né? Eu era vista como aquela comunista que não entendia aquele ambiente, que não entendia a finalidade daquela escola, né? E foi aí que eu começo a me preocupar, a levar, dentro de disciplinas, levar para os meus alunos uma visão, uma contextualização do que era a sociedade civil, de como a economia deveria contribuir para o desenvolvimento social e assim por diante. Foi uma luta muito dura. Não pensem que foi fácil. Eu virei a periferia do departamento, né? Porque eu era um pouco revolucionária e mal vista. Até o momento que os próprios alunos começam a se interessar. Então, hoje, quando me pergunto como é que você criou um centro de empreendedorismo nos anos 80 na faculdade, né? Em plena ditadura militar, eu criei principalmente porque eu via os olhos dos meus alunos brilharem. E aí eles vinham fazer TCC, que é o trabalho final, eles vinham pedir para fazer uma dissertação de mestrado, estudando essas organizações esquisitas, diferentes, né? E começam a se interessar por esses temas. Eu costumo dizer que, na vida, a gente tem que ter competência, mas tem que ter sorte também, só competência não ajuda. E eu tive a sorte de que temas como responsabilidade corporativa,
começaram a se tornar midiáticos no mundo dos negócios. E isso fez com que a própria faculdade começasse a perceber, bom, o que aquela professora estava dizendo tem alguma coisa a ver. E aí o próprio departamento começa a criar espaço, outros colegas a se interessarem por estudar organizações sem fins lucrativos, e nós criamos o SEATS, que foi o primeiro centro voltado a estudar a administração de terceiro setor. Tá? O segundo que surgiu foi o CETES, da GV, e o terceiro, o NEATES, da PUC. Então, isso mostrou que as escolas de administração, interessante, que não foram as escolas de ciências sociais, as escolas que estavam voltadas para os negócios, começaram a perceber que tinham que orientar os seus alunos numa visão muito mais ampla do que é gestão, e de que todos os tipos de organização precisam ser gerenciadas. Logo, as pessoas precisam ser capacitadas para isso. Então, hoje, nós temos o próprio SEATES dentro da Universidade de São Paulo como um núcleo de cultura, pesquisa e extensão do conjunto da universidade. Esse foi o meu começo. Obrigado. Obrigada. E agora, Kelly, queria te ouvir, você que é que trabalha, né, diariamente na construção de pontes entre empresas, entre empresa privada, organizações sociais e negócios de impactos, né? Na sua visão, quais são os elementos-chave das parcerias para reduzir as desigualdades e fortalecer o ecossistema de empreendedorismo? Bom, meu nome é Kelly, estou no iFood há 8 anos, já passei em algumas áreas, né, ali dentro do iFood, e eu acho que hoje, dentro da área de impacto social, eu começo um pouco antes, falando do que eu acredito para responder a sua pergunta. Eu venho da periferia de São Paulo, então eu conheço muito a realidade dos territórios e de como que eles se comportam. E isso fez com que sempre eu tivesse um olhar muito crítico para todo aquele contexto, para todo aquele cenário. E hoje, o que eu acredito muito é que a gente precisa ter um olhar muito voltado de que não existe um único ator nisso tudo. É muito importante que a gente entenda que existem outras pessoas, outras empresas, outras instituições que vão compor um grande projeto de grande impacto e de grande retorno. O que a gente faz muito, esse é o meu papel, que dentro do iFood e fora do iFood também, é exatamente esse, de buscar parcerias estratégicas para que a gente possa somar e entender o que a gente tem que fazer. A dificuldade no território, a gente sabe muito bem, né? Estava falando com a Carol, crédito é uma grande dificuldade que o território tem. É algo que a gente precisa falar sobre isso. Letramento digital é um outro ponto que o território tem. E tudo isso que causa essa dor, a gente tem soluções que a gente, com certeza, consegue impactar. Mas a gente consegue impactar um número grande de pessoas? Talvez, se a gente se unir com outras empresas, com outras instituições, a gente consiga ter mais êxito e aí a gente, consequentemente, a gente consegue ampliar tudo isso e ter um impacto maior. No ano passado, a gente tocou um projeto junto com a CUFA, em que a gente fez um projeto para empreendedores de Heliópolis e Paraisópolis, muito voltado exatamente para a educação financeira, para o letramento digital, fornecendo equipamentos para a comunidade, para que eles pudessem ter acesso à plataforma, para que eles pudessem ter desconto na plataforma também, para que a gente, o mesmo tratamento que hoje uma grande conta dentro do iFood recebe, tendo um consultor que traz os resultados e as métricas mensalmente para ele ali e conta como ele pode vender melhor na plataforma, a gente levou para esse empreendedor. E a gente tem empreendedor que saiu, que vendia R$600 e vendeu em 2 meses R$6.000. A gente tem empreendedor que vendia R$11.000 e hoje ele fatura mais de R$80.000. Então, eu acho que isso a gente vai se unindo
e isso vai fazendo toda a diferença para que a gente consiga aí ter um cenário muito melhor dentro do empreendedorismo do que a gente tem hoje. Muito bem, obrigado. Separei 3 conteúdos para esse painel, que é governança e cooperação, inovação e investimento de impacto, e escala e vínculo humano. E começando o primeiro pilar, né, desse conteúdo, perguntando para Rosa Fischer e para Kelly Pina, como transformar experiências de colaboração entre sociedade civil, universidades e empresas em modelos estruturados e duradouros de governança intersetorial, capazes de gerar impacto contínuo. Um pensamento. 4 minutos para cada uma. Posso começar? Eu acho que Bom, posso começar. Bom, eu vou falar muito de um olhar que a gente tem, do que a gente traz como solução e o que eu acredito muito que faz total sentido. Eu acho muito importante essa ligação quando a gente fala dos dados, dos números. É muito importante que a gente tenha o conhecimento, né, de todo o contexto de como ele é formado, e que a gente tenha esses dados e essas informações para que a gente consiga ser estratégico e que a gente consiga atuar diretamente no local que a gente precisa ser intencional e assertivo. Uma das coisas que a gente faz muito dentro do iFood é isso. A gente consolida os dados, traz as informações para que a gente possa atuar diretamente naquele ponto. E quando a gente vai falar com o terceiro setor, é exatamente dessa forma que a gente usa do nosso modelo de negócio. Então, a gente traz os dados, a gente quer entender quem é esse público, quem que é esse perfil, o que aquele modelo é necessário, né, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais assertivo. Dentro do que a gente vem construindo hoje, a gente olha para todas as dores, né, que a sociedade tem, e a gente conseguiu mapear e entender muito de quais são as nuances, né, dentro do nosso ecossistema. Então, quando eu falo do nosso ecossistema, a gente tem um olhar muito voltado, que não é diferente, né? A gente fala de clientes, aí a gente fala de entregadores e fala de parceiros, e aí falando de parceiros com um restaurante menor, tá? Nesse olhar do que a gente traz, qual que é a dor dele? Qual que é a necessidade que ele tem? E dentro dessa dor, a gente atua diretamente. E não diferente é a dor da sociedade, do que exatamente a sociedade precisa. Então, quando a gente olha para um restaurante que não está performando bem ou que vai falir muito rapidamente, o que ele precisa? Ele precisa de educação. E a gente precisa muito olhar para isso. Então, os dados, a educação, e aí você levar letramento, enfim, e trazer essa educação financeira, fazer com que ele consiga cada vez mais ter conhecimento do negócio dele, vai fazer com que a performance dele melhore. E uma coisa que é super importante, que eu acho que a gente tem que olhar também para tudo isso, é a questão da saúde. E saúde mesmo, saúde mental da população, do empreendedor. Porque o empreendedor ele vai fazer toda a gestão do restaurante dele. E ele precisa do restaurante, no caso, ou do negócio dele, né? E ele precisa também ter esse olhar. Então, saúde, quando a gente fala de projeto, eu acho que é super importante que a gente também olhe para esse tema, para esse pilar. Obrigado. Parabéns. Olha, o primeiro ponto que eu queria colocar é que a perenidade de modelos ela só existe se os modelos não forem estáticos. Ou seja, tem que ter dinâmica que possibilite adaptações, que possibilite desenvolvimento. Eu estudo alianças estratégicas há muitos anos. Nós começamos com as parcerias entre organizações de terceiro setor e empresas privadas.
né? E que foi o grande sucesso dos anos 90, as famosas parcerias, que nem sempre eram parcerias, muitas vezes era terceirização, né? Muitas vezes era uma forma de resolver a filantropia empresarial, né? Não era propriamente uma parceria. Essa experiência foi nos mostrando que gerenciar as alianças estratégicas, né, é uma tarefa muito complexa. Eu só queria identificar alguns pontos que eu acho essenciais. O primeiro deles é o da compatibilidade entre as culturas organizacionais. Quando você está falando de uma grande empresa, falando de uma entidade filantrópica e, ao mesmo tempo, por exemplo, de um órgão do Estado, você está falando de culturas organizacionais extremamente diferentes e que podem colidir entre si se não houver uma gestão que seja coordenadora e que possibilite um alinhamento das expectativas e uma verdadeira negociação de como vai ser o monitoramento e a avaliação. Se a gente não tiver esses fatores, a aliança não caminha, né? Porque um dos aliados entra com um tipo de expectativa. Ele quer, por exemplo, indicadores quantitativos extremamente precisos, né? Foco no resultado, etc. O outro parceiro, ele está preocupado com a jornada do empreendedor, com a capacitação da sua equipe. Jornada e capacitação são coisas de médio e longo prazo. Resultado é pensado em curto prazo. Então, aí você já tem um choque de expectativas que dificulta extremamente a gestão. Isso para não falar da dificuldade das métricas de avaliação e do custo de você fazer o monitoramento do trabalho, né? Então, eu vejo assim, a minha preocupação não está com modelos. Modelos existem, a teoria te mostra um monte de modelos e você pode copiar qualquer um deles. Eles não vão adiantar se eles não tiverem flexibilidade para exatamente evitar ou saber contornar essa possibilidade de conflito na gestão da aliança, né? E eu indicaria 2 pontos. Eu li esse relatório, está belíssimo, esse relatório está muito bem feito. E, quando vocês falam dos pilares da sua metodologia, eu destaquei 2 pontos que eu considero grandes desafios para as alianças estratégicas. Primeiro, o pilar justamente de valorização da jornada do empreendedor, né? Eu não vejo, Carol, e aí eu chamo você para o debate, né, o investidor ter essa paciência, essa tolerância de valorizar quanto tempo leva para a Dulce melhorar a gestão financeira do negócio dela, né? Então, essa valorização do empreendedor e da sua equipe não estão no DNA exatamente daqueles atores que vão propiciar que o empreendimento deslanche. E a outra, Silvia, é o pilar que vocês falam das políticas públicas. Essencial que um trabalho como o desta organização influencie políticas públicas. Mas o que é influenciar? É só participar de redes sociais? É falar no ouvido de cada deputado, ter lá um senador amigo? O que é influenciar? Eu acho que precisamos trabalhar muito isso, porque esse é um grande desafio. O tempo que leva para você passar um projeto dentro de uma Câmara de Vereadores, não estou nem falando da administração de Brasília, numa Câmara de Vereadores, né? A burocracia, o número de assinaturas que você precisa ter e, principalmente, o jogo de interesses, né? Interesses pessoais, interesses particulares, que são um obstáculo
para você conseguir influenciar uma política. E daí, depois, transformar essa política em programas que sejam implementados para realmente apoiar. Então, eu poria muitos olhos atentos nesses 2 pilares que estão no seu relatório. A valorização da pessoa e da equipe, principalmente, né? A valorização da jornada que o empreendedorismo tem e a questão da influência em políticas públicas. Muito bom, obrigado. Agora vamos passar, né, dando continuidade para a inovação, o investimento de impacto, exatamente ligando aquilo que você estava colocando, Rosa, que é como para Edgar e para Carolina Costa. Como a academia e o setor privado podem unir o conhecimento, a tecnologia e os recursos financeiros para fomentar a inovação social e empreendedorismo nas periferias, indo além da filantropia? Vamos lá. Falar depois da Rosa é sempre difícil, né? Por isso que eu não sei falar. Depois da fala dela, mas vamos lá. Eu queria pegar só um ponto aí da sua fala. A gente pode pegar vários pontos, mas eu queria pegar a palavra inovação. E porque a gente muitas vezes fica muito pensando que a gente tem que inovar, tem que fazer diferente, e não necessariamente a gente precisa inovar. Então, quando a gente está falando de impacto social, não necessariamente vem a partir de inovação, mas como que... Porque muitas vezes a gente fica ruminando novas formas, novas ideias, quando a gente tem soluções que já estão aí e que a gente pode aproveitar. Então, a gente muitas vezes tem essa ânsia, assim como a Rosa falou dos resultados de curto prazo, a gente tem a ânsia muito de ter que inovar, ter que fazer diferente. E daí, quando a gente fala isso, daí, geralmente, cada um quer inovar da sua forma e quer colocar o label, a ideia veio de tal pessoa ou de tal organização. Quando tem tantos saberes, e quando a gente está falando de periferia, quais são, por exemplo, os saberes existentes na periferia que estão lá e que a gente não aproveita? Então, quando fala de inovação e impacto, talvez, para mim, é menos inovação. E volto à sua pergunta primeira, que é mais o que a gente pode já compreender do que já existe e pode fazer melhor. Ou fazer bem feito. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas um pouco a ver, que eu vim de marketing, né? Daí tem um livro que chama de marketing, que chama O Blues do Consumidor, que eu gosto. E ele fala, olha, muitas vezes as empresas ficam muito preocupadas em como inovar e fazer melhor, e fazer diferente e tal, e esquecem de fazer o bem feito simples. Então, no impacto social, eu acho que tem muito disso, de como que a gente pode ter esse olhar simples, mas que valorize a pessoa, que valorize a jornada e que entenda a realidade. Então, quando a gente pensa, vem a partir desse olhar de inovar e impactar, na minha visão, né, eu inverteria e falar, olha, como eu posso entender os saberes existentes e, a partir daí, eu consigo fazer algo melhor a partir desses saberes e não buscar novos saberes. Acho que atrapalha um pouco isso de ou novos saberes ou saberes que vêm de fora. Então, vou falar uma coisa que eu faço muito errado e continuo fazendo, que devo... Mas, por exemplo, a gente traz modelos, por exemplo, vai falar de empreendedorismo, fala do modelo Canvas. É o melhor. Quais são outros modelos? Por que a gente usa o Business Model Canvas num curso de empreendedorismo de periferia? Por que não usa os saberes que já estão lá e que existem e que a gente entende melhor essa jornada? Então, eu particularmente tomaria um pouco de cuidado com a mentalidade de inovação, resultados, mas como... E até o que significa a palavra impacto, né? Que daí seria mais 4 minutos, pelo menos. Né? O que é impacto? Né? Porque impacto são os números, ou impacto é a transformação.
E como que a gente fala sobre a transformação, que daí está muito além dos números. Daí, só para finalizar, porque tem uma frase que eu adoro, que alguns dizem que é do Einstein, e daí fica mais inteligente, não sei se é ou não é, mas é que nem tudo que pode ser contado conta, nem tudo que conta pode ser contado. Então, quando a gente fala de impacto, a gente fica muito, qual que é o impacto, quantas pessoas, quantos milhões de pessoas eu impactei? Mas qual que é a transformação efetiva? Transformou, e essa transformação muitas vezes está para além dos dados. Então, é um pouco disso. É só retirando as palavras inovação e impacto, desconstruindo um pouco. Obrigado. Carol. Ótimo. Eu achei ótimo que eu passei a fala para o... Não, então, vamos inverter aqui. Eu quero pegar o teu microfone. Eu tenho que pegar o seu microfone para ver se eu me inspiro, que foi o mesmo que a Rosa pegou. Então, me deixa esse microfone aqui. Mas foi bom vir depois, porque eu acho que tanto a Rosa como o Edgar, acho que trouxeram o que eu acho que é a mentalidade para a coisa começar a dar certo, né? Do ponto de vista de quem quer ir lá ajudar, porque o negócio lá já está acontecendo, independente de nós, né? Da gente fazer uma análise ou teorizar, a vida está acontecendo, as Dulces estão lá. Então, fazendo um negócio, não deu certo, fazem outro. Então, a grande questão é que a gente, que é o lado privilegiado da equação, é que a gente é que está aprendendo como ajudar da melhor maneira, né? Então, para mim, a inovação está muito mais em como a gente aprender a ser mais útil do que, necessariamente, qual que é a pedra filosofal que a gente vai ter que tocar. E aí eu vou somar a minha fala com a da Kelly. Fazer esse básico bem feito, que o Edgar falou tão bem, hoje já tem ferramenta disponível, que falta, talvez, a gente deixar o ego de lado, né? Porque o que aparece mais é uma propaganda do tipo, nossa, fomos na periferia tal, a marca X, e ofereceu tal, né, capacitação ou recurso, e ninguém quer fazer o trabalho de formiguinha, que é o seguinte, está cheio de dado na periferia, né? Dado comportamental. As pessoas sabem quem são as pessoas que geralmente trabalham mais ou estão mais, né, empenhados em determinado projeto, e podem referenciar ou apontar informações que, por exemplo, alimentem modelos de crédito, né? Modelos de recurso. Só que você precisa de informação, você precisa ter os dados, você precisa abrir mão da autoria para você poder rodar modelagens que te falem, por exemplo, olha, nesse lugar, nesse território, essa é a modelagem que geralmente mostra uma baixa inadimplência. Né? O que é inadimplência? Né? É gente que não paga de volta o crédito. Outra coisa, eu tiro o risco da equação. Se eu tiro o risco da equação, eu posso cobrar menos, né? Posso cobrar taxa menor, porque eu não preciso me remunerar por um suposto risco que eu não vou ter, porque eu tenho mais informação. Então, o que eu vejo o grande negócio, ele é um negócio que quer o modelo mais fácil, o modelo da média. Você vai para um modelo que é um modelo mais territorializado, você precisa de gente com disposição de arcar com esse custo, de pegar a informação, de ter o tempo do empreendedor. Por exemplo, você toma um crédito, Dulce, né? Você talvez não consiga me pagar todo mês. Talvez você queira me pagar com parcelas flexíveis. Eu tenho tecnologia que poderia mensurar isso, mas eu não quero usar para isso. Eu quero usar para quê? Para a média empresa, para a empresa mais consolidada, para a empresa que tem melhor repertório. Então, quando a gente fala de dados, e a Kelly fala super bem, né? A gente precisa ter disposição para usar a tecnologia que já existe, modelagens estatísticas que já existem, para a gente trazer esse conhecimento para os lugares onde o modelo econômico hoje não está interessado em olhar. E aí eu concordo com você, Rosa, tem que ter, cadê os bancos multilaterais e de desenvolvimento com uma atuação forte nesses territórios? Né? Eles não chegam. Então, quem chega é a iniciativa privada, que muitas das vezes quer o território que vai dar mais certo. Então, a inovação fica difícil. Fazer esse básico bem feito, que a gente... Deixa eu só dar o crédito direito, fazer de uma forma que a pessoa consiga pagar as prestações. Quer ver uma coisa? Seguro.
Tem muito empreendedor que não faz ideia que existe seguro para parada operacional. Vamos supor que você fica doente, né? Quem que produz no teu lugar? Ninguém. Aí o que acontece com a tua renda? Acabou. Gente, seguro é milenário. Seguro existe desde de Roma. É o básico, né? Por que não consegue chegar na periferia? Por que ninguém trabalha nesse problema, né? Então, eu acho que tem muitas... indo na linha do Barker, né? Tem muitas soluções velhas, antigas. Crédito é milenar, seguro é milenar. Por que eles não estão na periferia? Porque precisa de gente com disposição, iniciativa privada, junto com o Banco de Desenvolvimento, tentando usar dado de uma forma que permita modelar produtos que sejam úteis para as pessoas nessas localidades, né? E eu acho que, para mim, essa é a grande... para mim, é o grande oceano para a gente explorar. E não é um lugar de margens altas. Então, geralmente, né, os grandes tubarões e tal não querem ir. Mas, gente, dá para fazer muita coisa e não precisa ser filantropia. Dá para fazer coisa legal. Então, eu deixo essa provocação. Tem oportunidade aí. Mas a gente precisa, como, né, coordenar esforços. Não dá para fazer um sozinho. Obrigado, Carol. E agora a gente chegou num ponto essencial para a ADC, né, que é como escalar sem perder o vínculo humano. E, para responder isso, Dulce, coloco para você essa pergunta. Como replicar e expandir os modelos de cocriação como a ADC faz sem perder o vínculo humano, né? A escuta territorial, a corresponsabilidade que garante eficácia. Isso com base, obviamente, na experiência que você teve, né? Que sugestões que você tem para a construção desse modelo? Quando eu penso nisso, né, eu penso que a principal coisa é não perder esse lado humano. Ver o empreendedor como uma pessoa que tem as suas dificuldades, tem as suas dores, às vezes não se sente tão preparado para fazer aquilo. E eu acho que isso é o principal. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Porque o empreendedor, ele consegue crescer quando ele percebe que ele está sendo ouvido, que ele está sendo compreendido, né? Empreender é se sentir sozinho. Muitas das vezes a gente não tem o apoio da família, né? A família está ali, ó, sai, deixa disso, você vê que não dá certo. E quando você tem alguém que escuta você e entende suas dores, muda tudo. A gente consegue aplicar, porque, eu digo por mim, aconteceu comigo. Eu entendi que eu não era sozinha e o que me faltava eram as informações. Então, foi nesse momento que a ADC me ajudou. Obrigado, Dulce. E queria ouvir de vocês, agora a gente está caminhando para o encerramento, uma mensagem de finalização, cada um de vocês, com base naquilo que a gente conversou aqui nesse painel. Kelly. Eu acho, ouvindo tudo, né, o que a gente vem falando há bastante tempo sobre empreendedorismo, que a gente pode trazer, acho muito importante a fala do professor Edgar, que quando ele fala sobre fazer o básico bem feito, aquilo que a gente já tem. E quando eu começo a pensar nisso, eu fico pensando, eu trago para aquilo que a gente deixou de fazer mediante tudo que a sociedade vem se construindo, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia que, assim, a gente tem mudanças todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, né? E, assim, são coisas que mudam mesmo, sabe? E quando a gente vai falar de um projeto, a gente não consegue, por exemplo, fazer um projeto e falar assim, olha, preciso que vocês invistam, mas que a gente vai fazer um projeto para 10 pessoas. Por que não? Tem que ser para 300, 400, 500 pessoas. Porque tem que escalar. Tem que ser escalável. Mas as pessoas não conseguem mensurar
Porque, assim, eu posso fazer um projeto para 10, muito bem feito, que eu vou impactar toda a cadeia dele e eu vou impactar indiretamente 500 pessoas. Mas, quando a gente traz para a iniciativa privada, não existe isso. Não tem esse olhar. Eles não conseguem ter esse olhar. Só que a gente que está à frente desses projetos, é muito importante que a gente não perca a escuta. É o que a Dulce trouxe agora. A gente não pode perder a escuta ativa, a gente não pode perder a vontade de estar no território, de buscar informação, de cada vez mais olhar para as pessoas e falar assim, eu vou fazer. E aí, eu sou muito articuladora dentro, né, do meu trabalho, porque é aquilo. A gente vai fazer para 500, ok. E aí, no meio do caminho, de repente, a gente só entregou 100. E a gente tem que contar uma boa história naquele momento. Mas a gente sabe que teve um impacto super importante e positivo daquilo tudo. Então, o meu recado que eu deixo é que, assim, quando a gente fala de dados e de construção de tudo isso, é muito importante, mas a gente não pode perder essa essência. A essência de entender que o empreendedor que está lá na ponta, ele precisa de um suporte cada vez maior e ele precisa que a gente esteja ali, de fato, olhando para ele no 360. O trabalho que é feito nessa mentoria sem tempo, né, que é feito com vocês, é sensacional, porque é isso que o empreendedor precisa. O empreendedor ele não precisa de 6 meses. Às vezes, ele vai precisar de 5 anos. Porque ele não só tem aquela história que ele virou empreendedor, ele tem um antes de tudo isso. E as empresas precisam entender, sim, que precisa ser tratado o anterior a tudo isso, para que depois ele prospere. Esse é o meu recado. Olha, eu continuaria a fala da Kelly. Eu acho que a questão da escuta ativa é ainda muito importante e ainda pouco usada, muito pouco usada mesmo. Eu me lembro da fase em que todos os projetos sociais, seja vindos de parceria com empresas privadas ou de organizações sem fins lucrativos, todos eles se apaixonaram pelo microcrédito. Então, todo mundo queria dar microcrédito, tá? Só que a visão era, eu entrego crédito e ponto final. Mas por que não deu certo? Por que aqueles pequenos empreendimentos não evoluíram? Não sei, não teve acompanhamento, né? Não sei, será que realmente se percebeu a jornada que seria necessária e a jornada que estava acontecendo, né? Eu lembro de uma conversa que o próprio Yunus teve com a gente, que foi de ele contar que, de repente, ele ficou extremamente surpreendido e desapontado de ver que, embora ele tivesse elegido as mulheres para receberem microcrédito, muitas desistiam. Tá? Por quê? Porque, dentro da cultura em Bangladesh, a mulher não tinha autonomia. Então, a mulher começar a ter dinheiro, gerenciar dinheiro num pequeno negócio, era uma afronta à cultura local. Então, muitos casais entraram em conflito, tiveram problemas, e, de repente, o próprio Yunus, a gente vê muito o Yunus como um caso de sucesso, tal, maravilhoso, maravilhosa todas as suas iniciativas, mas ele próprio foi surpreendido. A gente deveria ter acompanhado melhor. E, principalmente, a gente deveria ter uma abordagem sistêmica. Não é você entregar o dinheiro e dizer, vai lá, toca o seu negócio de marmitas, toca o seu negócio de costura. Não. Como que ela vai se relacionar com a família? A família vai apoiar ou vai criar um conflito? Tá? Como que ela se relaciona com a cultura local? As vizinhas, aquelas que não obtiveram crédito, será que vai perder as suas amizades? Como que vai ser isso? Então,
falar de abordagem sistêmica é uma coisa muito acadêmica, né? Mas é nesse sentido de abordar o conjunto do contexto, ver quem são os atores participantes desse contexto, quais são as relações e como, naquela hora que você está oferecendo um microcrédito, você vai mudar o rumo daquelas relações, para o bem e para o mal. E, nesse sentido, como é que você previne ou evita o resultado negativo? Né? Então, eu acho que a escuta, é o monitoramento sistemático e o acompanhamento, que também está aqui no relatório da ADC. É o acompanhamento. Porque no relatório vocês falam muito da gestora local, né? Da pessoa que foi beneficiada com a capacitação e ela se transforma num reator transmissor no seu próprio território. Mas a gente está vendo só o lado positivo disso. Será que essa gestora local vai conseguir, apenas de forma positiva, né, disseminar esses conhecimentos? De que tipo de apoio e orientação ela precisa para ser também disseminadora? Não quero me prolongar, mas eu acho que essa conversa iria muito longe. Com certeza. A conversa podia ir muito longe mesmo, mas vi que você olhando o horário. Então, vou falar rapidinho. Fica tranquilo. 30 segundos só. Não, eu acho que o que fica muito na minha cabeça é como que a gente desconstrói ideias que estão enraizadas. Por exemplo, ideias de... Agora vou polemizar, mas tudo bem. Empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? O que significa empreender? Você fazer um coletivo de mulheres é empreendedorismo ou não? A gente aceita um tipo de empreendedorismo. Nesse tipo de empreendedorismo, a gente quer que a pessoa cresça. Mas será que a pessoa quer crescer? Será que a pessoa quer efetivamente ter esse crescimento, ter esse modelo mental? Então, como que a gente pensa, desconstrói ideias do que é inovação, do que é impacto, do que é empreendedorismo, do que é ir na periferia, da onde que vêm os saberes. A gente tem muitos saberes na periferia que são silenciados, porque vem o saber de fora que é dito melhor. Então, como que a gente desconstrói? Então, eu acho que meu convite aqui é ser uma aventura de desconstruir. Perfeito. Vamos abrir uma nova startup, Aventura de Desconstruir. E aí eu ia agregar, né? E a aventura da gente ressignificar o nosso apoio. Porque eu fiquei prestando atenção na sala e me veio assim uma metáfora. Independente de nós, a periferia continua trabalhando e continua empreendendo, seja lá o que a gente quer definir como empreendedorismo. Eu acho que a imagem mais bonita é sua. Como é seu nome? Rosângela, você ouviu a gente o tempo inteiro, mas você está fazendo o teu crochê. Essa é a nossa periferia, entendeu? O pessoal continua ralando, trabalhando, as dulces estão lá, né? Assim, o problema somos nós. A gente precisa ressignificar a forma da gente ajudar, porque a periferia continua firme e forte, ralando, fazendo acontecer, criando, segurando o Brasil, gerando emprego, tricotando. Então, eu acho que o problema está na gente. Então, a minha mensagem final é como o setor privado ressignifica a sua atuação para ser perene, consistente, humanizada, válida, efetiva. Porque, com ou sem a gente, a periferia segue. Obrigado, Carol. Com você, Dulce. Bom, eu acredito que, como todas falaram, o lado emocional ele precisa ser visto, principalmente, como elas falaram, né? Essas crenças que a gente tem que ser desconstruído é muito duro. Isso que a doutora Rosa falou, eu passei por isso.
porque eu era cabeleireira e chegou um momento que eu falei, agora eu vou fazer uma faculdade. Meu casamento acabou, porque eu fui crescer só mais um pouquinho, porque eu achava que era essencial. E então aí a vida virou uma bagunça. Então, olhar para o lado emocional, a gente realmente tem uma história, nós tivemos uma vivência, e tudo isso tem que ser desconstruído para uma coisa melhor. E o importante, continuem olhando para a gente, que a gente não tem vontade de parar, eu não tenho. Muito pelo contrário, a gente tem capacidade, a gente só precisa de um empurrãozinho. Com certeza. Então, muito bom. Então, eu vou desencerrar essa mesa. Essa conversa, né, lembrando que o que atravessa de tudo aquilo que a gente falou hoje é um impacto verdadeiro que não nasce de um plano perfeito. Todo o trabalho que a gente viu na publicação e também no relato dos empreendedores é que não tem algo que é fechado. Não é um plano não é uma metodologia, não é uma coisa que cabe num Canva, né? Como o Edgar estava falando. Mas é um caminho vivo, que respeita os tempos e os movimentos das pessoas, levando em consideração os seus saberes, as suas dificuldades, e sendo essa companhia de destino, né? Porque o futuro, ninguém sabe onde vai chegar, mas a gente pode ser um apoio, pode ser uma companhia naquilo que vier. Então, obrigado vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado a vocês que vieram, prestigiaram, pessoal das redes sociais também que acompanharam o nosso encontro. Obrigado. Então, chegamos à finalização desta tarde, deste evento da Periferia Resposta. Existe esta ponte. E duas palavras finais. Eu entendo que hoje, nas 3 mesas, pelo menos esta foi a impressão que eu tive, partindo do desejo, da intenção de construir um espaço de diálogo real, efetivo, porque nós cuidamos que em cada mesa tivessem pessoas que representassem diferentes... tenho que me mover. Aonde? Tivessem pessoas... Desculpe. É porque estava olhando para eles, desculpe. Pessoas que representassem espaços diferentes da sociedade. Então, o setor público, a nível de ministérios, a nível de... a Bia, né, articuladora da Câmara do Senado, no grupo de empreendedorismo feminino, representante da academia, microempreendedores, pessoas que conhecem em profundidade a periferia, como a Cleo e a Kelly, setor privado. Então, foi realmente... Eu entendo que, para construir, para fortalecer essa ponte, e reconhecer aquilo que já existe, mas fortalecer ainda mais aquilo que precisa ser construído, precisamos escutar-nos mais. Então, eu entendo que hoje aconteceu esta escuta. Aconteceu um diálogo no qual cada um, levando e trazendo experiências de fora, pessoais, ajudou nessa construção, não de construção. Mas podemos considerar. Então, eu queria agradecer de verdade. Bom, vocês estão aqui agora, mas todos os panelistas que passaram hoje, as pessoas que nos acompanharam, que tiveram a paciência de ficar aqui, né, toda a tarde. Entendo que é uma gratidão, né, por todo o caminho que foi feito, o trabalho que que aconteceu nesse dia. E um convite, porque o livro, né,
da Periferia Resposta, uma história de transformação, eu entendo que não é algo que usamos hoje, mas é um ponto de trabalho que pode continuar no tempo. Eu gostei muito dos pontos que a Maria Rosa frisou, porque eu entendo que é a este nível de profundidade que temos que chegar no trabalho com esta publicação, porque não fizemos esta publicação com a intenção de frisar o nosso trabalho, não. Era realmente para dar uma contribuição ao ecossistema, a diversos atores. Esta era a nossa intenção. Então, nós entendemos que é um ponto de início. O encontro de hoje é um ponto de início. E gostaríamos que seja visto assim também para todos, por todos os panelistas, para que possa continuar este diálogo, esta possibilidade de aprofundar ainda mais. Então, de verdade, muita gratidão a todos. Esse foi o podcast Empreendendo na Periferia, uma realização da ONG Aventura de Construir. Não perca os próximos episódios nos seguindo nas plataformas de áudio e fique por dentro de todas as novidades no Instagram da Aventura de Construir.